Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um vídeo, tá, galera? Na parte 3, o antigo vídeo foi a parte 3, tá? Paramos aqui na questão 62, tá bom? Falamos aí a respeito do artigo 5º caput, parágrafo 1º do artigo 5º, né? No parágrafo 2º, e agora vamos para o parágrafo 3º, tá bom? Que vai falar sobre a renúncia do mandato do advogado, beleza? Vamos lá para mais uma aula. Questão 62. Um advogado renunciou... Primeiro vamos ler, né, o parágrafo 3º, o que ele quer dizer. Tá? O artigo 5º, pessoal, primeiramente, né, obviamente, vai falar sobre o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Tá? E o parágrafo 3º vai falar o seguinte: o advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término do prazo. Tá? O que significa isso aqui? Tá? Então, o advogado, quando ele faz a renúncia do mandato, ele vai continuar. Então, ele renuncia o mandato, olha, eu não quero mais atuar aqui na causa. Porém, ele não pode sair de imediato. Ele tem que ficar por 10 dias ainda, tá? É o que o parágrafo 3º diz. Ele tem que ficar ainda por 10 dias seguintes, tá? Até o constituinte, né, do advogado conseguir um outro advogado, tá bom? Então, vai ter esse prazo de 10 dias aí, beleza? Tá? Então, vamos lá para a questão 62. Um advogado renuncia ao mandato e comunica formalmente seu cliente, ok? Antes de decorrer os 10 dias. Então, antes de acabar o prazo de 10 dias, ele renunciou e ele comunicou ao constituinte, tá? Ao seu cliente. O cliente ainda não constituiu novo advogado. Tá? Assinale a alternativa correta. O advogado permanece responsável pela representação por 10 dias após a notificação, salvo substituição anterior. Tá aí o nosso gabarito, letra A, tá? Porque é aquilo que diz o parágrafo 3º, tá? Então, quando o advogado renuncia, ele comunica ao seu cliente sobre a sua renúncia, ele tem que ficar 10 dias ali decorridos, tá bom? Ele tem que ficar por 10 dias ali ainda representando o advogado, até que o cliente consiga um outro advogado. Só que nesse caso aqui, o cliente ainda não constitui um novo advogado, tá bom? Então, nesse caso, o que acontece aqui? Ele vai ter que ficar pelos 10 dias ainda cumprindo o mandato dele, tá bom? Então, o advogado permanece responsável pela representação por 10 dias após a notificação, salvo substituição anterior. Agora, se o cliente conseguir substituir o advogado que está na causa, por exemplo, no 5º dia, antes de acabar esses 10 dias aqui, aí nesse caso, apenas substitui o advogado, tá bom? E é isso. Então, letra A, nosso gabarito. Letra B, a renúncia produz efeitos imediatos, cessando toda a responsabilidade. Não, pessoal, não é efeito imediato, tá? Tem um prazo de 10 dias aí, beleza? Letra C, o advogado permanece vinculado até o fim do processo. Negativo, tá? Ele tem esse direito de renunciar ao mandato e ele pode ficar até por 10 dias ainda, até que o cliente substitua ele por um novo advogado, tá? Letra D, a responsabilidade só cessa com autorização judicial. Não tem autorização judicial, tá bom? Não existe isso aí não. Então, gabarito letra A. Após renunciar ao mandato, o advogado deixa de praticar atos processuais imediatamente, alegando que não possui mais vínculo com o cliente. Bora ver se está certo? Assinar a alternativa correta. Letra A. A conduta é correta, pois a renúncia rompe automaticamente o vínculo. Não, pessoal. Após a renúncia, ele ainda vai ficar por 10 dias representando o cliente, até que o cliente consiga um novo advogado. Letra B. A atuação após renúncia é facultativa. Também não. Tá? Ela é obrigatória, tem que ficar por 10 dias aí até o cliente conseguir um novo advogado. Letra C, a conduta é incorreta, pois deve continuar atuando por até 10 dias, salvo substituição anterior. Tá aí nosso gabarito letra C. Bora ver o erro da letra D. O prazo de 10 dias depende de decisão judicial, não depende de decisão judicial. Renunciou, notificou o cliente, vai ter 10 dias corridos ali até que o cliente substitua ele por um novo advogado, tá bom? Ok, um advogado renuncia ao mandato e no 5º dia após a notificação, o cliente constitui novo patrono, ou seja, novo advogado. Assinar a alternativa correta. Letra A. O advogado permanece responsável até completar 10 dias, independentemente de substituição. Não, pessoal. O que fala o parágrafo 3º? Bora ler de novo? O advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia. Notifiquei o cliente, ainda continuo por 10 dias representando ele. A representar o mandante, salvo se for substituído antes do término do prazo. Tá? Então, se ele for substituído antes de acabar o prazo de 10 dias... Tá? Não tem problema nenhum.
tá? Não tem problema nenhum ele fazer isso, tá bom? Então o advogado permanece responsável até completar 10 dias, independentemente de substituição. Não, substituiu, ele pode estar saindo de forma imediata, mas tem que substituir antes, tá bom? Mas se não substituir durante os 10 dias ali, ele vai ter que cumprir os 10 dias. Aí depois já é problema do cliente, tá bom? Letra B. A responsabilidade do advogado renunciante cessa com a substituição antes do prazo de 10 dias. Tá aí, tá pessoal? Gabarito letra B. O nosso gabarito é esse, tá bom? Letra C. O prazo de 10 dias é improrrogável e absoluto, tá? Pessoal, eu ainda não cheguei nessa parte, não tenho certeza disso aqui, tá? Mas eu sei que a questão certa aqui é a letra B, tá? Vamos focar aqui na letra B, que é a questão certa, tá? Deixa eu ver aqui, só uma coisinha aqui, peraí. Tá, ok. Então, letra C. O prazo de 10 dias é improrrogável e absoluto. Pessoal, eu acredito que tem alguma prorrogação, mas depois, daqui pra frente, a gente vai ver mais alguma coisa sobre isso, tá bom? Mas, por enquanto, a letra certa aqui é a letra B. A substituição não interfere na responsabilidade do advogado anterior. A substituição não interfere na responsabilidade do advogado anterior. A substituição não interfere na responsabilidade do advogado anterior. A substituição não interfere na responsabilidade do advogado anterior. Interfere na responsabilidade do advogado anterior? Interfere. Interferiu. O advogado ele não vai mais, ele não vai mais agir no processo. Então interfere sim, tá? Ele não é mais responsável. Questão 65. Sobre os efeitos... Então, gabarito pessoal, gabarito letra B. Tá? A responsabilidade do advogado renunciante cessa com a substituição antes do prazo de 10 dias. Tá? Então, renunciou, tá? Substituiu antes de 10 dias, a responsabilidade dele vai cessar. Tá? Questão 65. Sobre os efeitos da renúncia ao mandato pelo advogado, assinale a alternativa correta. Letra A. O advogado pode cessar imediatamente sua atuação sem qualquer prazo. Errado. Não pode cessar de forma imediata e tem um prazo sim que é de 10 dias. Então, a letra A está errada. Letra B. A renúncia depende de homologação judicial para produzir efeitos. Não, pessoal, não depende de homologação judicial. Renunciou, notificou, tem um prazo de 10 dias. Substituiu anteriormente, antes de acabar o prazo de 10 dias, ele não é mais responsável pela situação do cliente, tá bom? Letra C. A continuidade da atuação depende da concordância do cliente. Não, pessoal, o advogado não é obrigado a continuar na causa, tá bom? Ele apenas notifica e espera concluir os 10 dias ali para poder passar para o próximo advogado, tá bom? Letra D. O advogado continua representando o cliente por 10 dias após notificação, salvo substituição anterior. Tá aí o nosso gabarito, letra D, tá? Observação. Regra, renúncia, continua por 10 dias. Se houver substituição antes, encerra antes. Exemplo prático. O advogado renuncia hoje, ainda responde por 10 dias, salvo o novo advogado assumir antes. Tá aí nosso gabarito, tá bom? Pessoal, agora vamos para o parágrafo 4º do artigo 5º, tá? Que é a nossa última questão aí dessa sessão aqui, beleza? Questão 66. Um advogado presta consultoria jurídica verbal a um cliente. Um advogado presta consultoria jurídica verbal a um cliente, sem formalizar contrato de honorários ou procuração. Pessoal, eu esqueci de fazer uma coisa. Eu esqueci de ler o parágrafo 4º, tá? Vamos lá. Parágrafo 4º. As atividades de consultoria e assessoria jurídicas. Lembrando, pessoal, ele apenas citou consultoria e assessoria, tá? Ele não citou aqui direção jurídica. Ele citou assessoria jurídica, tá? São coisas diferentes. Então, as atividades de consultoria e assessoria jurídicas podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, tá? Das duas partes aí, tá? Não depende, não é uma decisão autônoma, tá? Os dois têm que entrar de acordo. E independem de outorga de mandato ou de formalização por contrato de honorários, tá? Então, se eu fecho um contrato verbal com você, por escrito ou verbal, não depende de outorga de mandato, tá? Simplesmente ali de boca mesmo já consigo já fechar um acordo com você. Mas vamos ver aqui as questões, tá? De acordo com o parágrafo 4º aqui. Um advogado presta consultoria jurídica verbal a um cliente, sem formalizar contrato. Lembrando, não depende de formalização de contrato, tá? Também pode ser feito dessa forma. Sem formalizar contrato de honorários ou procuração. Ok, assinar a alternativa correta. A atuação é válida, pois a consultoria pode ser verbal e independe de mandato ou contrato. Tá aí nosso gabarito, tá, pessoal? É exatamente o que fala o parágrafo 4º, tá? Não depende de mandato e nem de contrato. A consultoria sendo feita de forma verbal já está sendo ali
considerado como válido. Lembrando, consultoria e assessoria, tá bom? Consultoria e assessoria. Lembrando, o que é consultoria e assessoria? Consultoria é uma opinião técnica pontual, tá? É uma consulta rápida, é igual você vai no dentista, você vai saber o que você tem com o seu dente, quando você vai no ortopedista e tudo mais, tá? É apenas uma consulta rápida, imediata, é apenas uma consulta mesmo, de fato, tá? O advogado também faz consulta, né? Ele pode pegar um processo que já está em andamento e dar opinião técnica sobre aquele processo, tá? Simplesmente isso, não é uma coisa vinculada, diferente da assessoria, que já tem uma vinculação mais permanente, tá? Já tem um acompanhamento mais de perto sobre o processo ali, tá bom? É uma atividade extrajudicial, tá, pessoal? Então, contanto que tenha como é que fala? Um contrato verbal, vamos dizer assim, não é um contrato escrito, mas no formato verbal. Pode ser por escrito também, tá bom? Mas não depende, tá, de uma procuração ou de um mandato, tá bom? É isso. Então, a atuação inválida depois da consultoria, tá? Ele vem e fala bem aqui, vamos lá, supor que na prova ele vem e fala o seguinte, atuação inválida, pois a direção jurídica pode ser verbal. Não, pessoal, o parágrafo 4 ele é bem claro, ele fala consultoria e assessoria, tá bom? Então, a atuação inválida, pois a consultoria pode ser verbal, também pode ser escrito também, tá? E independe de mandato ou contrato. Letra A, nosso gabarito. Bora ver o erro das outras questões. A atuação inválida por ausência de contrato escrito. Não, pessoal, tá? Não é inválida, tá? Se fosse por contrato escrito também, não teria problema também, seria válida, tá? Mas nesse caso aqui, não tem problema, tá? Então a atuação é inválida por ausência de contrato escrito. Errado, tá? Pode ser verbal também, verbal ou escrito, tá? C. C. A atuação é irregular por falta de procuração. Não, o parágrafo 4 ele é bem claro. Independe de outorga, tá? De mandato ou de contrato de honorários, tá? Ou de procuração, tá bom? Mandato é procuração, tá, pessoal? Então, atuação irregular por falta de procuração, não, tá? Ele prestou uma consultoria jurídica verbal, precisa de procuração? Não, tá? É apenas uma opinião técnica pontual do advogado em relação a algum caso, alguma temática, algum assunto sobre direito, tá bom? Sobre algum processo em si, mas não precisa de uma procuração para isso, tá? Letra D, a atuação só seria válida se fosse reduzida a termo. Também não, tá, pessoal? Pode ser verbal ou escrito. Não precisa, independe de outorga de mandato e de contrato de honorários, tá bom? Então, gabarito letra A. Questão 67. Sobre as atividades de consultoria e assessoria jurídica, a alternativa correta. Letra A. Exigem obrigatoriamente contrato de honorários escritos. Não exige contrato de honorários, tá, pessoal? Apenas um acordo verbal. Ou pode ser escrito também, mas não precisa de contrato de honorários, tá? E não precisa também de outorga de mandato, procuração, tá bom? Sendo ali uma consultoria verbal, uma assessoria verbal, coisa rápida, tá? Está valendo sim, tá bom? Dependem sempre de mandato formal, não depende de mandato formal. Letra C, podem ser exercidas verbalmente ou por escrito, a critério do advogado e do cliente. Tá aí o nosso gabarito, letra C. Tá? Letra D, só podem ser exercidas no âmbito judicial. Também não, tá, pessoal? No âmbito administrativo também, legislativo também, que é uma das atividades privativas do advogado, tá? Pode também, não é só no âmbito judicial, não é só em processo também não, tá? A consultoria, ela não faz parte só do âmbito processual, tá? A consultoria pode ser uma opinião do advogado sobre um assunto, tá? Uma assessoria, um acompanhamento mais contínuo em relação a alguma demanda de alguma empresa, né? O advogado é contratado de maneira formal ou por escrito, tá? Ele pode ali assessorar uma instituição e não precisa ser essencialmente jurídica, tá? Pode ser ali administrativa, tá bom? No âmbito administrativo, tá? Questão 68. O cliente questiona a validade de orientação jurídica recebida verbalmente de advogado, alegando ausência de formalização. Tá? Lembrando, acabamos de ver que não precisa de formalizar contrato de honorários, outorga de mandato, procuração, não há necessidade, tá? Ele pode fazer essa orientação jurídica, essa assessoria ou essa consultoria de maneira verbal, não tem problema nenhum, tá? Assinala a alternativa correta. A orientação é inválida por ausência de formalidade escrita. Não, pessoal, não existe formalidade escrita. Então a letra A está errada. Letra B, a orientação é válida, pois a consultoria pode ocorrer verbalmente, está em nosso gabarito. Tá, letra B. Letra C, a validade depende de registro em cartório. Não, pessoal, não depende de registro em cartório, tá? Letra D, a validade exige contrato de honorários formal. Não exige formalidades de contrato de honorários,
tá? No finalzinho do parágrafo 4º ele fala o seguinte, que independe de outorga de mandato ou de formalização de contratos de honorários, tá? Então não precisa. Aí depois o cliente e o advogado veem como é que fica a situação, mas tudo isso aí pode ser acordado de maneira verbal, tá? Ou escrito também, mas não precisa de um contrato em si, tá bom? Questão 69. Acerca da exigência de mandato nas atividades de consultoria jurídica, assinale a alternativa correta. Letra A. O mandato é sempre indispensável. Pessoal, vamos lá. O mandato é sempre indispensável? Não, pessoal. Existem situações em que o mandato ele é obrigatório. Tá? Nessa situação aqui em si, da consultoria, ele é de certo modo, dispensável. Tá bom? Então, a consultoria, eu vou fazer uma consultoria jurídica com um advogado. Um mandato é indispensável para essa situação, ou seja, é obrigatório a constituição de um mandato. Não, tá? Ela é dispensável, tá bom? Pode ser feito de maneira verbal, tá? Letra B, o mandato é exigido apenas em assessoria. Não, assessoria e consultoria jurídica, tá bom? Letra C, o mandato é exigido apenas em consultoria escrita. Também não, pessoal, tá? Também não. Letra D, o mandato é dispensável nas atividades de consultoria e assessoria jurídica. Tá aí, tá? Ou seja, o mandato, a outorga, o contrato de honorário, ele é dispensável nas atividades de consultoria e assessoria jurídicas, tá bom? Não há necessidade de ter que formalizar isso, beleza? Então, gabarito letra D. Questão 70. Um advogado presta assessoria jurídica contínua a uma empresa sem formalizar contrato de honorários. Assessoria é aquilo que eu expliquei para vocês. Assessoria é um acompanhamento contínuo em uma empresa, em uma instituição, em algum órgão, tá? A respeito de algum parecer técnico, algum parecer jurídico e tudo mais, tá bom? E nesse caso aqui, não formalizou um contrato de honorários. Bora ver as questões. Letra A. A atuação é inválida pela ausência de contrato. Não, pessoal. A atuação é válida porque é dispensável a exigência de formalização de contrato de honorário, tá bom? Letra B. A atuação é válida, pois a formalização do contrato não é requisito obrigatório. Tá aí o nosso gabarito, tá? Não é um requisito obrigatório, tanto em assessoria, tanto em consultoria, tá? A formalização de um contrato, a outorga de um mandato, tá? Um contrato de honorários, uma procuração, tá? Não é necessário, não é indispensável, é dispensável sim, ok? Então, gabarito letra B. Letra C, a atuação depende de autorização judicial. Não depende de autorização judicial. Letra D, a atuação exige registro prévio na OAB. A atuação exige registro prévio na OAB. A atuação exige registro prévio na OAB. Nesse caso aqui, ele não está tratando, a letra D está errada, tá? Até porque o assunto não é esse. Você está falando aqui de assessoria jurídica em relação à formalização de contratos de honorários, tá? Obviamente que existe, né? A atuação exige registro prévio. Tá, como se fosse informar para a OAB, né? Ou seja, formalizar para a OAB e isso ficar registrado? Não, então não existe também não, tá? Não existe esse tipo de registro não, tá bom? Acho que agora que eu entendi a letra D, tá? Mas de qualquer forma, já achamos a questão aqui, que é a letra B de bola, tá? Não exige requisito obrigatório, não é requisito obrigatório. Questão 71. Sobre a formação de prestação das atividades de consultoria e assessoria jurídica, assinale a alternativa correta. Letra A. Devem ser prestadas sempre de maneira escrita. Não, tá? Não precisa de ser maneira escrita, pode ser de maneira verbal também, tá? Letra B. Devem ser sempre acompanhadas de mandato. Não, pessoal, não exige. Independe de mandato de outorga, tá? Independe de outorga de mandato, no caso, falei ao contrário. Independe de outorga de mandato, tá? Não precisa de mandato, não precisa de procuração, não precisa de contratos de honorários, tá bom? Pode ser feito de maneira verbal ou por escrito, tá? Sem precisar dessas procurações aí, tudo mais, tá bom? Letra C, devem ser formalizados por contratos de honorários. Também não, pessoal, não precisa, tá? Pode ser feito de maneira verbal. Letra C, podem ser prestados verbalmente ou por escrito, a critério das partes, tanto do cliente, tanto do advogado. Letra D, de dado nosso gabarito, tá bom? Pessoal, é isso aí, para não ficar muito grande o vídeo, tá? Só observando aqui, né? Observação para a prova, tá? Isso aqui é uma colinha que vocês podem estar anotando aí, tá? Consultoria e assessoria. Pode ser verbal ou escrita, não precisa de mandato nem contrato. Exemplo prático. Advogado orienta cliente por WhatsApp.
por WhatsApp, válido, mesmo sem contrato ou procuração, tá? Então, ele está orientando o cliente dele através de um WhatsApp. Precisa de um mandato? Precisa de um contrato de honorários? Não, é apenas uma orientação, uma consulta, uma assessoria, tá bom? É isso aí, pessoal. Agora, vamos para o artigo 6º, mas na próxima aula, para não ficar muito grande aqui, beleza? Tchau, tchau.